Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. É uma grande alegria estar aqui. Juntos podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado nesse tempo. Nós vamos estudar aqui, nessas sessões que teremos, sobre a vida cristã no santuário celestial. E espero que esse assunto possa ficar cravado nos nossos corações. Porque, irmãos, irmãs, nós vivemos num tempo extremamente complexo, um tempo difícil. Talvez, dentro da nossa geração, nunca havíamos experimentado um tempo como esse. Se olharmos assim, por todos os ângulos, nós vamos nos deparar com crises, conflitos, angústias, desesperos, catástrofes, guerras, e tudo isso ocorrendo em um só tempo. Biblicamente falando, por que não dizer escatologicamente falando, nós sabemos que todas essas coisas se intensificarão. Essas coisas aumentarão. E como nós, a Igreja do Senhor, estaremos convivendo com todo este cenário, o que todo esse cenário implica na nossa vocação celestial, o que todos esses acontecimentos têm a ver com a nossa visão celestial, o nosso chamamento. Quais são as implicações disso em relação ao testemunho do Senhor nesse tempo do fim? Quando estava estudando este assunto para compartilhar aqui nesse encontro, eu pude perceber que esse é um tempo onde o Senhor nos dará com mais intensidade uma dimensão muito maior em termos de revelação e aprofundamento espiritual. Porque se falamos em avivamento, se pensarmos no avivamento, nós não podemos pensar no avivamento em termos de euforia espiritual, jamais. Mas pensar em avivamento em termos de profundidade espiritual. E este assunto tem a ver com o preparar a noiva para a volta do nosso Senhor Jesus. E eu tomo aqui a liberdade, em ousadia também, para dizer para os irmãos, e posso não estar sozinho nesse sentimento. Então eu quero colocar em forma de sentimento. Então eu me atrevo a dizer que a grande obra de Deus na sua igreja, nesse exato momento, eu vou colocar em forma até de palavras simples, dar os últimos retoques da noiva, para que ela possa tomar o seu curso eterno, para que ela possa estar preparada para se encontrar com o seu amado noivo. Quero dizer que o grande movimento de Deus nessa hora é preparar a sua noiva. Tire da sua mente tudo aquilo que diz respeito à obra de Deus na economia, na política, nas crises sociais, nos governos. Tire isso da sua cabeça. O trono de Deus não está envolvido com isso. Tudo que se move no trono, nesse exato momento, tem a ver em preparar a noiva para encontrar com seu amado noivo. Tem a ver com a vinda de Cristo. Por essa razão eu creio que o que Deus está nos dando agora é uma oportunidade de aprofundamento espiritual. De aprofundamento espiritual. Então eu quero trazer a pequena lembrança aqui dos que estavam e também abrindo esta palavra aos demais irmãos. Na nossa reunião de ontem, nós estudamos sobre 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Quero apenas citar. Fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Então o tema foi esse,
a comunhão do Filho de Deus. Nós somos chamados à comunhão. E nessa comunhão, nós colocamos 3 fundamentos: a paternidade de Deus, a filiação em Cristo e a habitação do Espírito Santo. E esses 3 temas, de alguma forma, com certeza, eles vão abrir para nós o assunto sobre a vida cristã no santuário celestial. Por que não dizer a vida cristã num plano mais alto? A vida cristã no sentido mais elevado da definição. Não é tempo de pobreza espiritual, de mediocridade espiritual. É tempo de vivermos um aprofundamento espiritual na nossa vida. Se nós temos entendido a salvação, não na esfera do perdão, mas iniciando no perdão, na justificação, na santificação, na glorificação, se compreendemos isso como a doutrina do novo nascimento, nós temos que saber que o cristão hoje, qualquer um de nós, irmãos e irmãs, nós precisamos entender todas as dimensões espirituais que implicam essa vida em Cristo. Não é tempo mais de ficarmos na periferia das revelações. Estamos vivendo as últimas horas, estamos pregando as últimas mensagens. Nós estamos, sim, olhando de forma bíblica os acontecimentos, procurando discerni-los na luz da palavra de Deus. O nosso papel, como devemos viver, como devemos nos portar. Então, eu espero poder encorajar todos vocês a isso, a viver essa hora de uma maneira triunfante. Muitos estão retrocedendo, muitos estão amoldados, muitos estão amoldados e acomodados com a cultura desse mundo, com o curso desse mundo. Mas nós não, irmãos. Como o nosso amado irmão Juan disse, nós não. Nós temos fome de Deus. Nós temos fome da palavra de Deus. De uma maneira extraordinária, Deus está movendo sobre a sua igreja, fazendo algumas coisas espetaculares, poderia dizer assim. Um chamado aos jovens. Eu, sinceramente, eu nunca vi tantos jovens correndo para o Senhor em busca de vida de santidade, compromisso e responsabilidade cristã como eu tenho visto nesses dias. Uma das nossas jovens de Goiânia, ela foi para São Paulo estudar, fazer faculdade. E ali, com dificuldade de reunião, pegou um grupinho aqui, 2, 3, de 2, 3 passou para 6, de 6 passou para 16, 16 para 26, de 26 para 36, 46, 86. Está lá um grupo grande de jovens, sem liderança de ninguém, só do Espírito Santo, lendo a Bíblia e compartilhando. Isso está dentro da faculdade, causando um impacto muito grande. Esses movimentos estão acontecendo. E não é movimento de homens, é movimento do Espírito Santo. Comunidades estão se voltando para a vida de oração. Vemos um movimento celestial na terra. Eu sei que muitos estão aí atordoados com as notícias que estão acontecendo no mundo. Eu preciso te falar das notícias que está acontecendo do céu na terra. Aqui está o testemunho de um povo que ama a palavra de Deus. Então nós precisamos ver esse assunto juntos aqui, conferindo os textos, observando os detalhes, conferindo se realmente a vida cristã é isso mesmo. A vida cristã é essa realidade profunda. Não é superficialidade, não é mediocridade. Então vamos estudar, vamos examinar com muito cuidado cada texto. Essa palavra, ela estará em torno da Epístola aos Hebreus. E o que me chama a atenção nessa epístola, sobre muitos aspectos, mas quero frisar um ponto aqui. É o fato de que esta epístola, mais do que qualquer outra, ela vai enfatizar o ministério de Cristo no trono, como nosso sumo e eterno sacerdote. Essa epístola, e aqui ela se une a Efésios,
e a Colossenses, para nos mostrar toda a grandeza daquilo que é a vida espiritual nos lugares celestiais. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 8, os versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Esse texto nós temos que ler com muito cuidado, porque ele tem uma riqueza. Nós precisamos explorar a riqueza que nós encontramos aqui nesses textos. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Nós vamos abrir esse assunto com esse texto. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós clamamos a Tua ajuda nesta hora, Senhor. Pedimos no santo nome de Jesus, confiados na Tua infinita misericórdia e nas Tuas boas mãos que nos conduziu a este lugar. E aqui estamos, Senhor, carecendo do Teu socorro e da Tua ajuda. Abra, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, esta palavra diante de nós. Leva-nos a nos render aquilo que o Senhor há de falar a nós. Quebranta-nos, Senhor. Esmaga o nosso coração, tira toda a dureza, para que nós possamos nos tornar um terreno fértil, onde a Tua palavra será semeada, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, como disse, ontem nós tivemos aqui um prelúdio desta palavra, estudando sobre como essa inclusão na Trindade, e olha o quanto é sério dizer isso, a nossa inclusão na Trindade, como é isso? Como nós, pela filiação, pela paternidade, filiação, pela habitação do Espírito, nessa perspectiva da consumação eterna da obra de Deus em seu Filho, a nosso favor, e é o que seremos. Seremos parte dessa gloriosa Trindade. Em que sentido? Para Deus, como filhos, para o seu Filho, como uma noiva, para o Espírito Santo, como um santuário eterno. Este é um assunto glorioso. Este assunto já nos mostra que estamos diante de verdades absolutas e supremas para a nossa edificação. Isso nos traz a um ambiente onde somos escrutados, onde a nossa fé é examinada, a nossa espiritualidade está sendo exposta. Se verdadeiramente estamos progredindo, temos avançado, temos verdadeiramente experimentado a vida cristã, da maneira como ela foi derramada por nós a partir do Calvário. Então nós, tendo esse entendimento, agora podemos dar esse passo aqui, recomeçando por esses textos. Observe bem, eu quero que você observe, olhe para essa frase aqui do versículo 1. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que assentou-se à destra do trono da majestade nos céus. Agora, olha a frase, o essencial. Essa palavra essencial, ela vem de um vocábulo do texto original que é kephalaion. Kefa é cabeça, é aquilo que é o principal, é o encabeçamento principal. Uma tradução simples é o que é fundamental, o fundamento, aquilo que é primordial, aquilo que é o mais importante.
Mas eu não posso fugir do significado da palavra. O encabeçamento, o que encabeça tudo que temos dito até aqui, é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono, na majestade, em outras palavras, nos lugares celestiais. Meus irmãos, permita-me tomar apenas essa frase. Ora, o essencial das coisas que temos dito. O ponto principal, a coisa mais importante. Nós precisamos entender o que realmente esse texto diz para nós. Porque se examinarmos todo o contexto desse texto, nós precisamos voltar desde o capítulo 1 da Epístola aos Hebreus. E o que é interessante é que nós sabemos que este livro tem como que uma chave de interpretação e de estudo as suas 5 exortações. Esse livro tem 5 exortações. Então, quando nós temos essas 5 exortações, nós precisamos da mente do Espírito, porque foi Ele que revelou, foi Ele que soprou, Ele é o sopro de Deus nesse livro. Então nós precisamos aqui da mente do Espírito Santo para entendermos o que quer dizer. O principal de tudo que foi dito é que nós temos um sumo sacerdote no trono da majestade, nas alturas. E ele diz ainda, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que foi Deus quem erigiu e não o homem. Então há um santuário, o santuário do verdadeiro tabernáculo. A palavra aqui no texto, na tradução, bem próxima do original, é no santo dos santos do tabernáculo celestial. Do santo dos santos do tabernáculo celestial. Amados irmãos, eu tenho que dizer para vocês, isso precisa ficar cravado na sua mente. A ideia de templo, a ideia de santuário, a ideia de igreja, tudo isso, na mente de Deus, é uma coisa só. Porque a Trindade é um santuário. Você se lembra, lá em Êxodo capítulo 25, quando Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo. Você se lembra que o tabernáculo, ele tinha 3 partes. O átrio, a parte exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. São as 2 partes interiores. E nós sabemos que o tabernáculo em si é uma aula de profundidade espiritual acerca da tipologia. Então aqui nós temos o assunto da tipologia cristã no aspecto mais elevado da sua exposição. E, na verdade, o tabernáculo foi a maneira de Deus falar de si mesmo. Foi a maneira de Deus revelar a obra do seu Filho. E quando você vai compreendendo isso à luz da Trindade, porque a Trindade, ela funciona como tendo a principal atividade é a comunhão. A comunhão é a principal atividade da Trindade. Nada na Trindade ocorre fora da comunhão. Então, meus irmãos, Deus é um grande santuário. Escute o que eu estou te falando. O livro de Apocalipse vai nos mostrar isso. Deus é um grande santuário, Deus é um grande tabernáculo. A ideia de templo, tabernáculo, fala de um lugar de intimidade, de companheirismo que existe em Deus. É um lugar de união que existe em Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Precisamos dessa perspectiva de exposição para que nós possamos interpretar tudo que diz respeito a santuário, templo e igreja, como o corpo de Cristo. Porque esses não são assuntos simples. E quando você compreende esses assuntos dentro dessa definição da Trindade, ou na luz da Trindade, aí me lembro lá de Êxodo capítulo 3, é hora de tirar sandálias dos nossos pés.
Porque Deus está nos levando a um ambiente muito santo. Então aqui, nesse versículo 2, o santuário aqui é o santo dos santos, do verdadeiro tabernáculo. Então a ideia que Deus trouxe para Moisés, esse tabernáculo de Moisés tinha a sua ideia máter em um tabernáculo, que é o próprio Deus, que tem a ver com o ser de Deus. A Trindade é um tabernáculo, Deus é um tabernáculo, sempre habitado pelo seu Filho. O Filho, como diz João 1,18, aquele que habitava no seio do Pai. O Pai é o lugar da habitação do Filho. E você vai ver que em João capítulo 14, Jesus disse que na casa do meu Pai, ou na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E no mesmo capítulo 14, versículo 23, ele disse: alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Você vê que tem um mesclar, uma união. Aquilo que eu disse ontem para vocês, que os pais capadócios diziam pericorese, era o como que eles foram entendendo a Trindade. Peri é em torno, perímetro, corese dança. É como se as três santas e eternas, benditas pessoas da Trindade vivessem voltadas uma para a outra, em uma eterna dança de amor, de afeto, de relacionamento, de comunhão, onde nenhum deles vivia para si, mas vivia para o outro. O prazer de um era a glória do outro. Nenhum vivia para si, e sim para o outro. Esse tem que ser o modelo da igreja. Esse é o modelo do santuário. Esse é o modelo da casa de Deus. Então, irmãos, como igreja, nós somos uma parte desse movimento celestial. Agora nós vamos compreender o que realmente implica esses dois versículos dentro dessa maravilhosa epístola aos Hebreus. Para isso nós precisamos construindo cada detalhe. Entender a mente do Espírito Santo aqui. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos para o primeiro ponto. Esse livro, ele abre da mesma forma como o livro de Apocalipse. Você lembra do livro de Apocalipse, capítulo 1? O livro de Apocalipse abre fazendo uma gloriosa apresentação de Cristo como sumo sacerdote. Este livro, ele abre fazendo uma gloriosa apresentação da majestade de Cristo. E você vai ver que o autor dessa epístola, ele apresenta pelo menos 14 pontos que descrevem a majestade e a glória da pessoa e da obra de Cristo. Deixe-me citar para vocês. Aqui em Hebreus, capítulo 1, vamos começar a partir do versículo 2. Você vai ver que aqui, no versículo 2, nós temos pelo menos 3 apresentações de Cristo. Ele é o falar de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o criador do universo. Como está no versículo 10, ele lançou os fundamentos da terra e os céus são obras de suas mãos. Aí, vamos para a quarta apresentação, o versículo 3, nós temos 5 declarações sobre Cristo. Ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele é o sustentador de todas as coisas. Quando diz todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, então ele é o sustentador de todas as coisas. Ainda no versículo 3 diz que ele é aquele que fez a purificação dos pecados. E ainda no versículo 3 diz que ele é aquele que está assentado à direita da majestade nas alturas. No versículo 4, há 2 apresentações de Cristo. Cristo é aquele que é superior aos anjos. E ainda, Cristo é aquele que herdou o mais excelente nome.
Versículo 5 diz que Cristo é o Filho por geração eterna. No versículo 6 diz que Cristo é o primogênito de Deus. Aí no versículo 8 diz que Cristo é o Deus no trono. Cristo é o Deus no trono. Quando diz, mas acerca do Filho. Então aqui diz, o teu trono, ó Deus, em referência ao Filho, é para todo sempre. E cetro da equidade é o cetro do teu reino. E por último, no versículo 9, a 14ª apresentação de Cristo. Cristo é o Deus Filho, aquele que foi ungido com óleo de alegria. 14 referências a ele. E por quê? Porque aqui está a chave que abre a epístola aos Hebreus. Este autor abre essa epístola fazendo uma exposição magnífica da glória e da majestade do Filho de Deus. E aí, quando você chega no capítulo 2, aqui eu peço a vocês, por favor, veja aqui o capítulo 2 da epístola aos Hebreus. Então, meus irmãos, nós não podemos ignorar esta apresentação. Ela é muito importante para nós. E mais ainda, ela é importante para que nós possamos entender a grandeza da sua obra redentora. A grandeza de toda a sua obra em nosso favor. Então, veja bem. Está assim, por esta razão. Olha essa frase. Por esta razão. Que razão, irmãos? Qual é a razão aqui? Por essa razão, por causa dessa gloriosa apresentação, por ele ser tudo isso aqui, ele consegue descrever aqui, em 14 frases. Nós temos aqui todas essas menções sobre ele. Esta frase, por essa razão, está intimamente ligada a toda essa sublime apresentação do nosso Senhor Jesus. Aí ele diz, por essa razão, olhe bem, só voltando, por ele ser o falar de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo, o resplendor da glória, a expressão exata, aquele que sustenta todas as coisas, aquele que fez a purificação dos nossos pecados, aquele que está sentado à destra de Deus, por essa razão, por ele ser aquele que é mais superior aos anjos, herdou o mais excelente nome, por ele ser o Filho por geração eterna, o primogênito de Deus, o Deus do trono, aquele que foi ungido com óleo de alegria, nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades sobre ele. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza a todas as verdades acerca dele. Aí diz, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos com cuidado aqui, irmãos. Observe alguns pontos. Olha essa frase, mais firmeza. Essa frase é muito importante, irmãos. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza. Sabe o que a tradução dessa frase indica? Nós precisamos nos apegar com mais força. E há uma tradução desse texto que é muito mais do que tudo. Nós precisamos nos apegar a Cristo muito mais do que qualquer outra coisa. Esse também é o sentido dessa frase do texto original. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza. A palavra firmeza aqui, o termo grego perissotero, significa aquilo que excede, aquilo que ultrapassa limite. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza. Então você perceba que o autor dessa epístola, ele conhecia muito bem os vocábulos, ele era um escritor distinto. Eu não sei dizer para vocês quem escreveu Hebreus. Eu só sei dizer que quem escreveu Hebreus era um homem com um profundo conhecimento da língua grega. Porque ele buscou uma palavra muito forte. Nós precisamos nos apegar a ele com uma firmeza tão grande, mais do que qualquer outra coisa. Nós temos que nos apegar
com mais firmeza tudo que ouvimos sobre ele. Aí ele diz assim, para que jamais nos desviemos delas. A palavra aqui, jamais nos desviemos, é para que essas coisas não fujam das nossas mãos, não escorregue das nossas mãos. Nós temos que nos apegar com uma força excessiva a todas as verdades acerca de Cristo, para que nesse tempo, irmãos, não sejamos tomados pela grande apostasia que tem assolado essa terra. Nós temos que nos apegar a Cristo com tanta firmeza para que nós não sejamos levados pela onda de comoção, de desespero que está a humanidade. Esta é uma hora que nós temos que olhar com todas as nossas forças para o autor e consumador da nossa fé. O mundo está perplexo. As multidões se batem, se debatem. As pessoas estão em profundo desespero. Os escritórios, ou os consultórios de psicologia, de psiquiatria, estão abarrotados de pessoas em desesperos. Louva a Deus porque Ele tem levantado homens e mulheres que mesmo nessa função de psicólogos, de psiquiatras, tem exercido um papel pastoral, porque as multidões estão em profundo desespero. Mas nós não, irmãos. Como diz lá em Lucas capítulo 21, quando veio de todas estas coisas acontecer, erguei a vossa cabeça. Sabe o que é isso, irmãos? Estejam firmes. Vamos nos apegar com mais firmeza às verdades acerca do nosso Senhor Jesus. Aí ele diz assim, versículo 2: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Agora olha o versículo 3. Como escaparemos nós? Isto é, como escaparemos nós se deixarmos essas verdades escorregar? Se perdermos Cristo de vista? Como? O que vai acontecer conosco? Só que ele vai colocar uma frase linda. Ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Nossa salvação, irmãos, é uma tão grande salvação. Porque todos nós que nascemos filhos da ira, destinados eternamente ao inferno, todos nós aqui que merecíamos o inferno por justiça, quem deveria ter sido abandonado por Deus, éramos nós. Mateus 27, 46 diz que o nosso Senhor lá naquela cruz, ele gritou, ele bradou: Deus meu, por que me abandonastes? Você sabe o que significa aquele abandono da cruz? O estágio final da consequência do pecado. Você sabe qual é o estágio, a consequência final do pecado? É ser abandonado por Deus. Você sabe qual é a definição do inferno? Uma definição do inferno é o abandono total de Deus. Se você ler Mateus 27, 46 no texto original, você vai ver que está justamente assim: Deus meu, por que completamente me abandonastes? Totalmente me abandonastes. Aquele abandono que ele sentiu na cruz é o abandono do inferno. É o abandono que nós merecíamos. É o que iria ocorrer conosco. Mas ele, antes de ir para a cruz, ele disse: eu não deixarei vocês órfãos. Não deixarei vocês órfãos. Ele prometeu nunca nos abandonar. Ele foi abandonado para que eu e você jamais fôssemos abandonados. Aqui começa, irmãos, a nossa tão grande salvação, nessa cruz. Nessa cruz, ele tomou o nosso lugar. O lugar da ira de Deus era o nosso lugar. Nós merecíamos o inferno por justiça. Nós merecíamos experimentar o estágio final do pecado e das suas consequências. Mas ele não conheceu o pecado. Nele não havia pecado. E nele nem havia possibilidade de pecado.
Mas Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Nós entenderíamos muito bem se Deus nos abandonasse. Mas você imaginar Deus abandonar seu único filho que nunca cometeu o mínimo ato de pecado? Essa é a definição de amor. Amor se define no Calvário e não em dicionário. Então agora você imagina como você pode negligenciar essa tão grande salvação. Então primeiro, para você entender esse texto, olhe novamente estas 14 descrições do nosso Senhor no capítulo 1. E aqui nós vamos perceber algo sério. O que significa negligenciar? A tradução dessa palavra, ela se encontra no texto aqui em Mateus, no capítulo 22, versículo 5. Quando o Senhor manda convidar alguns dos seus servos para o grande banquete. E diz assim, aquela parábola das bodas, e diz, eles porém não se importaram. É essa frase que traduz no texto original esse negligenciar. Não se importar. Não se importar. Como escaparemos nós se não nos importarmos com essa tão grande salvação? Amados irmãos e irmãs, isso é muito sério. O que é essa tão grande salvação? Vamos tentar aqui na Epístola aos Hebreus traduzir essa tão grande salvação. Deixe-me mostrar alguns textos e aqui vou extrair algumas frases. E depois nós podemos colocar essas frases, uma sobre a outra, e aí nós teremos uma ideia do que é essa tão grande salvação. Veja, Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz, tendo pois a Jesus como Filho de Deus, como grande, sumo sacerdote. Aqui está, grande, sumo sacerdote, porque essa salvação é tão grande, porque nela nós temos um tão grande, sumo sacerdote. Segundo ponto, Hebreus capítulo 7, veja aí o versículo 19, diz assim, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior. Nós temos um tão grande sumo sacerdote, nós temos uma esperança superior, porque a nossa esperança ela é viva, a nossa esperança é real, a nossa esperança está firmada sob juramento, e quem fez não jurou por nada nem por ninguém, jurou por si mesmo, porque não havia ninguém que fosse maior do que ele. E para nos garantir esta salvação, tão grande salvação, ele jurou por si mesmo. E aí está fundamentada a nossa esperança. A nossa esperança não é uma possibilidade, a nossa esperança é uma realidade. Então vamos para mais um texto, ou outros textos. O terceiro, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Quando diz assim, agora com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediou de superior aliança. Está vendo aí? Superior aliança. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Vamos buscar mais um pilar para esta tão grande salvação. Hebreus 10, 34, aí bem mais à frente um pouco do texto diz, tendo ciência de possuirmos nós mesmos patrimônio superior. Que coisa linda, irmãos. Patrimônio superior. Agora, avance um pouquinho aí. Hebreus 11, versículo 16. Está assim, mas agora aspiram uma pátria superior. Pátria superior. Superior aliança. Patrimônio superior. Pátria superior. Ainda nesse mesmo capítulo 11, veja o versículo 35. Diz que as mulheres receberam pela ressurreição os seus santos, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem uma ressurreição superior. E ainda, nesse mesmo capítulo, olha o versículo 40. Por haver Deus provido coisa
superior ao nosso respeito. E por último, Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz: Jesus, mediador da nova aliança, e o sangue da expressão que fala coisas superiores. Então você está vendo coisas superiores. Coisa superior, superior ressurreição, pátria superior, patrimônio superior, superior aliança, esperança superior, grande sumo sacerdote. Esses são os itens, por que não dizer, irmãos? Esses são os conteúdos, ou o conteúdo dessa tão grande salvação. Isso não é de nos colocar de joelhos, com o rosto no chão, irmãos. É o que ele está dizendo. Como escaparemos nós se nós perdermos tudo isso? Como escaparemos nós se perdermos tudo isso? Então agora, irmãos, não tendo muito tempo mais, vamos para a parte final aqui do capítulo 2. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 17. Para a gente entender um pouco daquilo que está escrito no capítulo 8, versículos 1 e 2. O sumo sacerdote do santuário celestial. Agora, Hebreus capítulo 2, versículo 10 e 17. Preste bastante atenção. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, olha essa frase, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. E agora, por favor, por isso mesmo, novamente, nos convinha. Irmãos, essa palavra convinha é muito importante. Porque para um miserável, desgraçado como eu, merecedor do inferno, por justiça, para alguém como nós, não servia anjos. Ninguém poderia nos salvar. Como diz o salmista, que a nossa alma é caríssima. E a única forma da justiça de Deus ser satisfeita, a única forma, é que Deus não pôde encontrar nada fora dele que pudesse satisfazer sua justiça, porque não havia. A justiça de Deus só poderia ser satisfeita nele e por ele mesmo. É aí que entra o seu único filho, aquele que Paulo chama lá em Efésios capítulo 1, o amado. Esse amado é que tomou o nosso lugar, aquele que não conheceu o pecado, mas ele conheceu as consequências dos nossos pecados. Aquele que não merecia a condenação, mas ele tomou o nosso lugar de condenados. Aquele que experimentou todas as injustiças em 6 julgamentos, de Anás, Caifás, Sidério, Pilatos, Herodes e por último Pilatos novamente. Mas ele teve que passar por um único e verdadeiro julgamento. O julgamento eterno. O julgamento de Deus. Se você estudar, Isaías diz que ele, como ovelha muda, ele não abriu a boca. Na primeira parte desses 6 julgamentos, ele não abriu a boca. Ele não teve que se defender. Ele foi acusado de ser filho de Deus. Essa era a acusação. Ele foi acusado por causa da verdade. Porque ele era a verdade. Não acharam culpa, não acharam crime. Mas quando ele foi para o julgamento eterno, acharam culpas. E não eram poucas. Eram as minhas, as nossas. Ele assumiu todas as culpas. Ele assumiu todas as culpas. Ele assumiu o lugar dos condenados, daqueles que mereciam o inferno. Ele assumiu. Foram os nossos pecados que afastou o Pai dele. Foi por causa de nós. Foi para que não fôssemos eternamente abandonados no inferno.
Ele foi abandonado pelo Pai. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Como diz 1 Coríntios 1,30, e vós sois dele em Cristo, qual da parte de Deus se tornou sabedoria, redenção, santificação, justiça. Nós nos tornamos justiça. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, vamos precisar da eternidade para entender a grandeza disso. Entender por que ele foi abandonado. Isso aqui ainda é muito pouco. Então observe bem, convinha. Só havia um conveniente. Não havia nada que fosse possível mudar a nossa condição de condenados, de filhos da ira. Ninguém poderia mudar o nosso estado. Ninguém poderia mudar a nossa condição. Ninguém poderia mudar a nossa posição. Mas ele veio e mudou. Nós éramos filhos da ira. E ele nos transportou para o reino da sua filiação. Nós éramos os condenados, mas ele tomou o nosso lugar de condenado. Como diz Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, ele cravou o escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário. Ele venceu a nossa morte. Nós fomos incluídos nele, na crucificação, no sepultamento, na morte, na ressurreição, na ascensão. Então nós podemos dizer, sim, ele está nos conduzindo à sua glória. E essa frase não diz respeito ao futuro. Irmãos e irmãs, essa frase diz respeito a você hoje. Aqui eu quero que você observe. Eu quero falar sobre o mecanismo de interpretação da gramática grega. E não estou fazendo isso por exibicionismo, irmãos. Me perdoe se você pensa assim. Mas eu não quero fazer isso, jamais. Mas quero te ajudar a entender. Porque essa frase, conduzindo muitos filhos à glória, é uma frase muito rica. E eu não sei como interpretar mais para vocês. Eu vou chegar apenas a um pequeno ponto. Aqui, nessa frase, é um auristo proléptico. O que é um auristo proléptico? Que palavra esquisita é essa? Mas isso faz parte do texto original, onde se encontra essa frase, conduzindo muitos filhos à glória. Nesse auristo proléptico, a tradução fica assim. É como se algo que é tão bom, que é tão maravilhoso, que é tão glorioso, que diz respeito a você, porém, está lá no futuro, mas que você já pode sentir a alegria agora. A satisfação agora é justamente isso. O resultado daquilo que você tem. Você ainda não pegou com as mãos, mas o resultado disso é tão certo. Embora se expressa no futuro, mas como algo que já tenha ocorrido e que você já está experimentando. Não sei se eu consegui interpretar isso para vocês. Aqui na gramática grega essa frase diz respeito a justamente isso, conduzindo. Nós ainda não entramos na glória. Nós ainda não estamos pisando na glória. Nós ainda não estamos sentindo os efeitos da eternidade e toda a sua glória. Mas o certo é que essa experiência não é uma promessa qualquer, é uma realidade viva, é uma certeza, é aquilo que você, embora não possa agarrar, mas você pode sentir a alegria e o prazer de ter. Vou tentar traduzir isso como uma pequena ilustração. Uma filha passa no vestibular e ela vai ter que morar longe. E ela está lá na cidade onde ela passou no vestibular. E o pai liga para ela e diz: minha filha, eu estou muito feliz porque você passou no vestibular. Eu sei que você vai precisar de um carro. Quando você chegar aqui em casa, aí ele abre a câmera e mostra assim aquele carro lindo para ela. Esse carro é seu. Você imagina a viagem que ela vai fazer até chegar naquele carro? Aí o pai mostra a chave assim. Está vendo, filha? É seu. Ela vai vir com dúvida. Ela vai vir assim pensando, será que meu pai está brincando? O pai dela é sério. Nosso pai é santo. Nosso pai é sério. Então nós podemos pensar assim, aquele que começou em nós a boa obra, ele não vai parar no meio do caminho. Ele começou em nós. Irmãos,
Ele está nos conduzindo à sua glória. Isso é um fato. Pode ser que você esteja vivendo uma luta muito grande. Pode ser que você está aí com o resultado de uma doença gravíssima. Pode ser que à sua volta, no seu lar, as coisas estão completamente confusas, complexas. Pode ser que você esteja sofrendo muito nesse tempo. Não desespere. Não desespere. Aquelas mãos furadas não estão encolhidas. Elas estão estendidas. Eu quero te falar. Não desanime. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda com grande ansiedade que esses ruiós, você e eu, um dia sejamos conhecidos por toda a eternidade. Então ele está nos conduzindo à sua glória. Agora vamos para o versículo 17. Diz, por isso, olha a palavra novamente, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser. Convinha que ele se tornasse um misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Mas ele vai citar apenas uma delas. Por que não dizer, irmãos, a principal delas? Ele vai dizer assim, para fazer propiciação pelos pecados. Essa palavra propiciação é uma palavra muito rica. Você se lembra, irmãos, que a doutrina da propiciação inicia lá em Êxodo capítulo 25. Dos versículos 17 até o versículo 22. A propiciação começa aí, porque é do propiciatório. Aquela peça importante, que era a tampa da arca, onde tinha 2 querubins, que eles tinham suas faces voltadas, uma para a outra, como que olhando para dentro da arca. E dentro da arca havia 3 elementos: a vara de Arão, o pote de maná e as tábuas da aliança, que nos mostra 3 aspectos da grandeza da obra de Cristo. Porque nele nós temos a lei do Espírito de vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Nele, na figura da vara de Arão, nós experimentamos o poder da vida e ressurreição. E no pote de maná, ele é o nosso alimento, ele é o nosso tudo. Então, amados irmãos, aqui vem essa tampa propiciatória. E aqui nós precisamos entender algo muito, mas muito especial. Porque o propiciatório, e se você se lembra lá em Lucas capítulo 18, nosso Senhor conta aquela parábola, é uma alegoria, uma história com fundo de verdade, de ensino profundo, que foi o nosso Senhor que nos contou, do publicano. Um homem que era marginalizado pelos judeus, especialmente os fariseus. E um fariseu, eles iam para o templo. O fariseu se vangloriava da sua religião, da sua crença, da sua oferta. Ele se vangloriava a tal ponto que ele se comparava com os demais. E também, muito mais com aquele miserável publicano que estava ali. Que estava chegando, quando ele estava próximo do templo, ele não ousava nem levantar sua face. Mas ele tinha algo muito profundo. Ele tinha uma oração. A oração dele só tinha uma frase: ó Deus, ser propício a mim. Coisa linda, irmãos. Nosso Senhor não contou essa parábola por contar. Tudo que eu estou falando aqui para você sobre propiciatório, tudo que eu estou falando sobre propiciatório, sobre conduzir muitos filhos à glória, e conduzir muitos filhos à glória, tem na sua parte inicial, naquilo que nós estamos vivendo, uma espiritualidade profunda, uma vida num plano mais alto. Conduzir muitos filhos à glória é a liberdade que nós temos de entrar no lugar santíssimo. Não podemos experimentá-lo em plenitude, porque nós nos desintegraria. Todo o nosso corpo desmancharia. Mas nós podemos já, como aquela moça da história que eu lhes contei, nós podemos nos alegrar, porque nós temos liberdade em oração de entrar na presença de Deus, no santuário da sua presença, no seu trono.
onde nós encontramos socorro, onde nós temos comunhão, onde nós temos intimidade. Aquela linda oração do salmista no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor. Mas ele não fica passivamente pedindo, e a buscarei. Mas ele não tinha outro assunto, ele queria uma coisa só, peço ao Senhor, e a buscarei. É o mesmo que Jesus disse de Maria. Maria queria só uma coisa, e ela buscou uma coisa quando Jesus entrou na sua casa. Marta achou que ela podia fazer muito para Jesus. Maria, ela viu que Jesus era tudo o que ela precisava. Se ela podia fazer alguma coisa que fosse resultado do que Jesus poderia fazer na sua vida. Maria ficou aos pés do Senhor, não deu importância para nada. Marta estava estressada, cansada mentalmente. O salmista diz uma coisa, peço ao Senhor, e a buscarei. O que ele buscava? Que eu possa morar na casa do Senhor. Irmãos, a casa do Senhor no livro de Salmos é o esconderijo do Altíssimo, no Salmo 91. A casa do Senhor é um lugar de profundidade e de intimidade. Irmãos, eu digo para vocês, a grande mensagem do livro dos Salmos é a vida cristã num plano mais alto. É a vida cristã no santuário de Deus. Olha o Salmo 23. Esse salmo no hebraico está assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não é nada. É o contrário, é Ele, não me faltará. Não é nada me faltará, é Ele, não me faltará. Aí você vai ver que esse que não falta para nós é que nos guia, é que nos leva às águas de descanso, nos guia pela vereda da justiça. É Ele que nos coloca cajado de um lado e vara do outro. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que nos prepara uma mesa diante dos nossos adversários, do mundo, da carne, do diabo e da morte. É Ele que nos dá a sua mesa. É Ele. Mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele, que nunca nos falta, estará conosco. Aí ele diz: eu tenho certeza que a misericórdia, que a bondade é a misericórdia, que o amor é a misericórdia, estará todos os dias da minha vida. E o meu destino é habitar na casa do Senhor para sempre. Este é o assunto. Isto é ser conduzido à glória. Mas nós nunca poderíamos ser conduzidos à glória sem essa tão grande salvação. E aqui, irmãos, eu coloco 2 pontos para que nós possamos entender essa tão grande salvação nesses versículos 10 e 17. Primeiro, Ele está nos conduzindo à glória. E segundo, foi por meio da propiciação que o caminho da glória se abriu para nós. Como assim? O que significa essa propiciação? Deixe-me colocar apenas 4 proposições para nós entendermos isso. Como entender, compreender a grandeza dessa obra propiciatória que nós encontramos aqui? Convinha, irmãos, só nos era conveniente uma única pessoa. Eu digo para vocês, irmãos, Deus não tinha 2 alternativas. Deus tinha uma única alternativa para nós: seu Filho. E foi Ele, lá naquela cruz, que Ele foi esmagado no nosso lugar. Lá naquela cruz, Ele padeceu por causa de nós. Ele foi abandonado por nós. O escritor aos Hebreus nos mostra essa propiciação. E há muitos detalhes aqui. O capítulo 9 da Epístola aos Hebreus é a maior exposição escriturística acerca da doutrina do sangue de Cristo Jesus. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar uma exposição mais contundente sobre o sangue de Cristo. Em Isaías capítulo 53 diz que o Pai encontrou satisfação em moê-lo. Como assim, irmãos? Como Deus pode se alegrar em moer seu filho, seu único filho, por causa de pessoas como nós? Onde está a satisfação de Deus? A satisfação de Deus é que este filho, por meio de sua morte, por meio da propiciação, ele impediu que a ira de Deus se descarregasse sobre nós. Quando ele está na cruz, você se lembra qual foi a primeira frase que ele pronunciou?
Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Você sabe o que está implicitamente dentro dessa frase? Pai, perdoa-lhes. Condene a mim. É isso que essa frase diz. Perdoa-lhes. Condene a mim. Isso é propiciação. Essa é a propiciação. A propiciação, a primeira proposição que eu dou para vocês aqui, a propiciação é o justo fundamento para nós entendermos a justiça de Deus. Nunca vamos entender a justiça de Deus se não compreendermos essa propiciação. A segunda proposição vai nos mostrar que o próprio amor incomparável de Deus, escute, o próprio amor ou o incomparável amor de Deus aplacou a sua ira que era contra nós. Isso nos assombra, irmãos. Como assim? O que é a ira de Deus? Como disse nosso irmão Martinho Lloyd Jones, a ira de Deus é o outro lado do seu amor. Como assim, irmãos? Veja, o incomparável amor de Deus aplacou a sua santa ira que era contra nós. Aí você vai ver que a ira de Deus se descarregou sobre o seu filho. Aí você vai ver que ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, aliás. Ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu os nossos pecados. Irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Vou dizer isso, quero que você entenda. Ele assumiu os nossos pecados como se fosse dele. Você consegue entender isso? Ele assumiu os nossos pecados como se fosse dele. Observe isso. Ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte. A terceira proposição dessa maravilhosa, grandiosa doutrina da propiciação, em paradoxo com a doutrina da ira de Deus, a doutrina da propiciação, em paradoxo com a doutrina da ira de Deus, nos ensina, escute bem, que Deus mesmo se entregou a si mesmo para nos salvar dele mesmo. Deus mesmo, ele se entregou a si mesmo para nos salvar dele mesmo. Então aqui agora nós conseguimos ver algo. Então nós temos um santuário aberto para nós. Nós podemos ser conduzidos a esta glória. Nós podemos sim viver a vida cristã numa experiência muito mais elevada. Não é justo, meus irmãos e irmãs, tendo a visão dessa tão grande salvação e sermos medíocres da nossa fé, sermos medíocres no nosso viver, envergonharmos o nome do Senhor numa sociedade caída como essa. Então chegou a hora, meu irmão, se alguma coisa tem te puxado para baixo, se até hoje você não conseguiu ser um cristão no sentido mais distinto da palavra, se até hoje você viveu a vida cristã de qualquer maneira, eu espero que essa mensagem, como uma espada inflamada, penetre o seu coração. Eu espero que essa palavra, como uma poderosa semente, frutifique na sua vida. Como um poderoso colírio, abra os seus olhos. Como uma poderosa mão furada, como aquela mão furada do Calvário, esta mão possa te arrancar desse estágio ou estado de mediocridade e te coloque num plano mais alto. Porque Jesus está voltando. E é esse povo que ele vem buscar. Agora ele está nos arrebatando em nossos afetos. Ele está nos arrebatando em nossa espiritualidade. Ele está nos arrebatando, renovando a nossa fé. Ele está nos trazendo um arrebatamento de santidade.
ganhando a nossa vida, tendo o caminho dentro de nós, para que nós estejamos prontos, para poder um dia penetrar naquela glória e contemplar aquela face majestosa, e poder ouvir a sua voz dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que foi preparado para vós. Que nós, juntamente com o Espírito, temos essa ousadia, e somente estes que estão experimentando este caminho de glória em sua vida, em sua espiritualidade, em sua devoção, somente estes, nesse exato momento, estão unidos ao Espírito Santo, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Fora dessa experiência, é só retórica. É só retórica. Que o Senhor arrebate a nossa vida com essa palavra, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Eu quero fazer um pedido para os irmãos. Antes de nós terminarmos aqui, gostaria de encorajar alguns irmãos aqui para nós ter um tempo de oração. Não terminar essa palavra de qualquer maneira, mas nós ter aqui um tempo de oração. E aqueles que sentirem a liberdade de orar esta palavra, para que Deus nos ajude, para que essa oração possa fazer parte dessa palavra. Se alguns aqui sentirem a liberdade, eu os encorajo em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe, minhas irmãs. Amém.